Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19. Aliás, vamos ler agora só o 27. Depois a gente lê, na sequência da mensagem, vamos ler os outros versos. Evangelho de João, capítulo 1, verso 27. Diz assim a palavra de Deus: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Amém. Nosso Deus, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra. Te pedimos que ela fale ao nosso coração, porque queremos ouvir a tua voz, queremos sentir, ó Deus, que o Senhor está nos conduzindo nessa verdade, para que a nossa vida seja impactada, transformada pela tua palavra, e nos ajude a sermos obedientes à visão, cumprir o propósito pelo qual a tua palavra foi estabelecida, para que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Nos ajude, nos capacite, nos dê um coração ensinável, disposto a obedecer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é: como está a sua autoimagem? Como está a sua autoimagem? Irmãos, uma das coisas que as pessoas mais se preocupam em nossos dias é com a sua imagem ou autoimagem, ou alguns diriam com a sua própria aparência. Ou seja, a forma como elas se apresentam às pessoas, como as pessoas as veem. Nunca se investiu tanto em beleza física, em beleza aparente, como em nossos dias. A crise afetou vários setores da economia, mas os salões de beleza e as academias continuam funcionando razoavelmente bem. A indústria que mais cresce no mundo hoje, ao lado da indústria do entretenimento, é a indústria dos cosméticos. É a indústria que mais cresce. E lado a lado com elas cresce a de produtos fitness. As pessoas estão preocupadas e, de um certo modo, não há nada de errado nisso. Gastar-se com produtos de beleza, produtos fitness, estar preocupado com a imagem que as pessoas têm ou terão de você, de certa forma, não há nenhum problema nisso de um modo geral. A grande questão é a imagem que as pessoas têm de você. É o que você de verdade é, de fato é? O que as pessoas pensam a seu respeito? Ou o que as pessoas imaginam que você seja? É o que você é de verdade? Qual é a imagem que você mesmo tem sobre você? Qual é a imagem de si mesmo? Você está feliz com o resultado? Quando você olha para o espelho, você está feliz com quem você é, ou do jeito que você é, ou como você está? É só casca? Ou é conteúdo também? O que você pensa a respeito disso? Sabe, irmãos,
Jesus também queria saber o que as pessoas pensavam a respeito dele. Em Mateus 16, de 13 a 20, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? O que é que os homens pensam ao meu respeito? E a resposta deles mostra que havia pelo menos 4 visões diferentes sobre quem era Jesus, e uma quinta, que era a resposta dos discípulos, que era fruto do resultado da comunhão, da convivência deles com Jesus. E depois, Jesus diz a Pedro, depois da revelação de Pedro, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou o enviado de Deus, de acordo com alguma tradução, diz: olha, Pedro, você acertou. De fato, eu sou quem você pensa que eu sou. Eu sou o Cristo. Mas esse mesmo Jesus imediatamente diz que aquela revelação não era uma percepção própria de Pedro, mas era uma revelação dada por Deus. E no momento seguinte, quando Pedro repreende Jesus, quando Jesus fala da sua morte, do propósito para o qual ele veio a esse mundo, Jesus repreende dizendo: afasta-te de mim, Satanás. Não era Pedro, mas é o que a boca de Pedro pronunciava, vinha de Satanás. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, eu sei muito bem quem eu sou, e eu sei muito bem qual que é o propósito da minha vida, porque eu vim a esse mundo. E quando Jesus repreende a Pedro, em outras palavras, está dizendo: eu não vou permitir que ninguém interfira na minha autoimagem, nem na minha identidade, no propósito para o qual eu vim e foi estabelecido para a minha vida. E você? Você sabe quem você é? Você sabe qual é a sua identidade? Você sabe por que você está aqui? Por que você veio a esse mundo? Você conhece o seu propósito, ou o propósito de Deus para a sua vida? Como está a sua autoimagem? Você, como cristão, você se considera um cristão? Qual é a imagem de cristão que você tem? O que as pessoas pensam a seu respeito e quem você é de verdade como cristão? Qual é a construção que tem sido feita em sua vida que lhe caracteriza de verdade como cristão? Quando falamos de autoimagem, estamos falando exatamente de quem você é, ou como você pensa que é, e se você é um cristão, como você é como cristão. O que te define como cristão? É importante você pensar nisso, porque a imagem de cristão em nossos dias está um tanto quanto deformada, um tanto quanto comprometida, tanto que os outros pensam quanto a quem você é de verdade, quanto ao que você pensa a seu respeito, de tal maneira que a geração atual chega a pregar que o cristianismo está ultrapassado, que o cristianismo é uma religião ultrapassada, e por ser ultrapassada não consegue acompanhar a evolução dos tempos. Mas eu já de imediato quero dizer a você nessa noite que o cristianismo não é uma religião, ou não está
não é uma religião ultrapassada, não está ultrapassada. Mas talvez você possa estar na sua cabeça pensando assim: bom, se o cristianismo não está ultrapassado, por que tantas igrejas cristãs, especialmente as históricas, encontram-se num estado de esvaziamento? Por que as pessoas deixam ou têm deixado de frequentar as igrejas? Por que tem tanta gente desiludida com a fé cristã? Porque na grande maioria são mais igrejas pequenas e supostamente fracas do que grandes igrejas. E qual é o diferencial das grandes igrejas? Por que as grandes igrejas se tornaram grandes igrejas? Será que tem a ver com relacionamentos pessoais, com os tipos de programas que são oferecidos por essas igrejas? Mas o que se vê é que mesmo nas igrejas grandes, com muitas pessoas, o fluxo, igrejas estão cheias, mas o fluxo de verdadeiros cristãos é pequeno. Gente que no dia a dia não se compromete com o evangelho, não dão testemunho verdadeiro de verdadeiros seguidores de Jesus. E essa é uma preocupação, porque há muito mais consumidores de programa nas nossas igrejas do que comprometimento com o reino, dedicação ao reino de Deus. Mas então, o que há de errado com o nosso cristianismo hoje? O que está acontecendo conosco, com a nossa autoimagem como cristãos? Irmãos, em tempos como esse que nós estamos vivendo, em que as pessoas se acham livres, lembrando que quando a Bíblia fala de liberdade para o cristão na Bíblia, é liberdade apenas para servir a Deus. Não é liberdade para fazer o que quiser, o que bem entender. O conceito de liberdade do mundo é um conceito do tipo: eu tenho o direito de ser e de fazer o que eu bem entender. Eu tenho o direito de escolher o que eu quiser escolher, a fé que eu quiser abraçar, ou até deixar de abraçar qualquer tipo de fé. Na verdade, o que as pessoas querem é uma igreja. As pessoas querem uma igreja, um evangelho do tipo playlists de músicas, ou de canais de filmes, ou de seriados de Netflix, onde vocês podem, como diz as propagandas, assistir aonde quiser, a hora que quiser e como quiser. Por isso é de se admirar porque que as igrejas se esvaziam, já que as pessoas não pensam, não imaginam ter uma igreja onde elas possam fazer o que quiser, o que bem entender e quando quiser. Ou então, quando as igrejas não estão esvaziadas, elas estão caindo ou criando, no contexto de criar programações para agradar as pessoas mais do que a Deus. Os cultos e as programações são cada vez mais antropocêntricas. Nós estamos mais preocupados no que as pessoas vão pensar, se as pessoas vão agradar ou não da nossa igreja, do nosso culto, ou se Deus vai agradar.
se Deus vai aceitar o culto que nós prestamos a Deus. E essa ideia de liberdade para fazer o que quiser, o que bem entender, inclusive fomentado pelo movimento feminista, criou-se o lema, meu corpo, minhas regras, para defender o aborto, por exemplo. E há muitos cristãos que se embarcam nesse conceito de meu corpo, minhas regras, e também começam a pensar, minha vida, minhas regras. Eu vou na igreja o dia que eu quiser, não tenho que prestar conta para ninguém, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho que obedecer na Bíblia o que eu não quero obedecer, eu não tenho que seguir o que a Bíblia diz. É um problema que nós estamos vivendo em nossos dias no que diz respeito à questão da autoimagem. Muitos crentes, inclusive, já assimilaram a cultura desse mundo, achando, inclusive, que o cristianismo já não tem mais importância se quiser viver nos mesmos moldes, nos mesmos termos do que se era no passado. Muitas vezes se pensa, ou a igreja se enquadra aos padrões culturais, sociais, políticos, econômicos desse mundo, ou ela está fadada a acabar, ou não ter tanta importância mais, ou ela se ajusta ao modelo desse mundo, indo na contramão daquilo que a Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, não coloque a forma do mundo em vocês, não se amolde pelo mundo. É o mundo que tem que se amoldar pela igreja, a igreja que tem que ser o padrão, a referência, o princípio. De vez em quando a gente conversando com um e com o outro, alguns chegam a pensar que o cristianismo do passado era um cristianismo altamente atrasado, inculto. Pessoas ignorantes é que seguiam a Jesus, se apegam a alguns discípulos de Jesus que eram analfabetos ou pescadores, e parte dali que o cristianismo era somente isso. E se enganam, quem pensa assim está equivocado, precisa ler um pouco mais, estudar um pouco mais sobre a história da igreja. A igreja primitiva, a igreja antiga, o cristianismo antigo, os primeiros cristãos eram pessoas de todas as raças, de todas as culturas, de todas as línguas, de todos os sexos, de todas as classes sociais, escravos, livres, pecadores, pessoas de família, nobres, ricos, negociantes, estudiosos. Paulo era um homem altamente culto, Lucas era um médico, e tantos outros mais de grande influência no cristianismo, que eram pessoas de várias classes sociais. E todos viviam juntos. A Bíblia diz isso em Atos capítulo 2. Todos viviam juntos, tinham tudo em comum, eram atraídos pela mesma mensagem. Com todas essas diferenças que tinham, e o cristianismo daquela época varreu o mundo numa velocidade impressionante. Nunca houve uma rapidez tão grande na proclamação do Evangelho como naqueles tempos. Com menos facilidade que nós temos hoje, muito menos facilidade do que nós temos hoje. E eu pergunto, por quê? Por que que hoje não é assim? Por que que nós não vamos na mesma velocidade?
Por que nós, como igreja, não causamos o mesmo impacto na vida das pessoas, na sociedade em que a igreja, em que nós estamos inseridos? Sabe, irmãos, a diferença do cristianismo de ontem, essa é a minha percepção, que a diferença do cristianismo de ontem para o cristianismo de hoje não está nas questões culturais, não está nas questões sociais, nem no teor da mensagem que nós pregamos. Aliás, pelo contrário, às vezes pensamos que se oferecermos às pessoas um evangelho água com açúcar, um evangelho de faz de conta, conseguiremos atrair mais seguidores para Jesus. Nós pensamos que se nós facilitarmos a vida das pessoas, faremos mais e melhores cristãos. Grande erro de nossa parte. Facilitando as coisas assim, não vai fazer com que a diferença de hoje para ontem seja resolvido esse problema da diferença. O grande problema, a grande diferença está na qualidade do cristianismo que nós vivemos em nossos dias. Porque quando o cristianismo verdadeiro ele é encarnado, ele é evidenciado na vida de alguém, e quando as pessoas percebem sinceridade, mesmo elas não concordando, mesmo elas não se tornando cristãos como nós, mas elas perceberão que algo diferente está em nós. Conta-se de George Whitefield, um puritano, que quando ele pregava, ele atraía até ateus para ouvi-lo. E um dia um ateu famoso da cidade foi assistir uma pregação de George Whitefield, e alguém que sabia quem ele era foi e o questionou: uai, mas você não é ateu? Você não acredita em Deus, você não acredita no que ele está pregando? Por que você vai lá ouvir? E aquele ateu respondeu: eu não acredito, mas ele acredita no que ele prega. E é por isso que dá prazer em ouvir o que ele está pregando, porque ele acredita no que ele prega. Será que nós acreditamos no que nós pregamos? Será que nós acreditamos no que nós lemos a respeito da palavra de Deus? Então não é o cristianismo que está ultrapassado. Os cristãos de hoje é que não são o que deveriam ser. E isso é um problema. Porque quando os cristãos são cristãos de verdade, irmãos, ele se torna atrativo, mesmo para quem não quer seguir os mesmos caminhos que ele segue. O cristianismo se torna atrativo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, e ele diz aos irmãos: rogo, irmãos, pois que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do seu entendimento, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os romanos não se amoldavam ou não se amoldaram, mas se impressionavam com a diferença que existia entre o caráter dos cristãos naquela época e o caráter dos não cristãos. Eles sabiam exatamente a diferença. Aliás, nós às vezes ignoramos, mas as pessoas que não são cristãs muitas vezes sabem a diferença de quem é crente e de quem não é crente.
Quando eu estou na sala de aula, quando eu estou na escola, e algum aluno que se diz cristão tem um comportamento diferente, os outros da sala que não são cristãos cobram dele comportamento. Quando alguém se diz ser de uma determinada igreja e dá um comportamento equivocado na escola, eu sou questionado pelos outros colegas professores. Uai, fulano não disse que é de sua igreja, ou então fulano não disse que é cristão. É igual a gente mesmo, está falando que é isso, mas é igual a gente mesmo. Qual é a diferença? Onde é que se percebe a diferença aí? Os primeiros cristãos, irmãos, os cristãos também em Roma, eles eram moralmente puros. Eles guardavam os votos do casamento, não mantinham sexo fora do casamento, eram monogâmicos. Eles abominavam qualquer tipo de perversão sexual, estavam comprometidos com a pureza. Eles eram tão sexualmente puros que impressionavam a sociedade dos seus dias. Eles também eram generosamente comprometidos em amor com as pessoas. Eles eram extravagantes ao usar o recurso financeiro que tinham, a ponto de doarem tudo que tinham. Mas hoje, quando a gente fala sobre isso, mas os tempos hoje são outros. A primeira desculpa que alguém resolve dizer é essa. Os tempos hoje são outros, pastor. Pois é. E é por isso que nós somos tão fracos, tão pequenos, tão falhos e causamos tão poucos impactos na sociedade, porque nós já não somos mais como eram eles. A gente quer puxar, já não são mais assim as coisas, para o nosso contexto, para aquilo que nos agrada. E a gente pensa que de fato não era assim, mas eles davam aos pobres, socorriam as viúvas, cuidavam dos órfãos, tratavam os doentes e feridos, acolhiam os refugiados, assistiam os encarcerados. Eles estavam completamente comprometidos com as necessidades uns dos outros. A Bíblia diz, se você ler o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai ver, ali é um retrato do que o cristianismo é capaz de fazer na vida de uma comunidade quando decide viver da forma como a Bíblia diz que deve se viver. Resumindo, o que se via entre os romanos e na igreja primitiva era amor e pureza, que se transformou no estilo de vida que eles tinham, que impressionavam os outros, a sociedade daquela época, e até hoje amor e pureza certamente surpreenderá qualquer sociedade em qualquer época. Quando a igreja, quando nós como cristãos tivermos resolvido a questão da nossa autoimagem, nós teremos condições de impactar melhor o mundo ao nosso redor. Então, irmãos, não é o cristianismo que está ultrapassado. O problema não está na pregação que pregamos, não é no que afirmamos crer, mas é como nós estamos vivendo. É como estamos vivendo esse cristianismo. Mesmo que os nossos valores doutrinários, nossos princípios morais sejam fundamentais, quando as pessoas, como diz o ditado da galera, quando as pessoas caem para dentro, quando elas começam a conviver conosco, elas precisarão descobrir que é mais do que doutrinas. É mais do que doutrinas, é relacionamento com Cristo, que transforma a nossa vida, que nos capacita a vivermos e a sermos padrão dos fiéis, referência para os cristãos e para os não cristãos. E eu quero dizer, irmãos, isso pode ser, aliás, isso
pode até não ser importante para nenhuma outra igreja, em Timóteo ou em nenhum outro lugar, mas para nós, Igreja Batista Nova Vida em Timóteo, para nós isso tem que ser importante. Pode não ser importante para mais ninguém, mas viver os valores do reino de Deus tem que ser importante para nós. Colocar em prática, mais do que, não adianta você ter a doutrina correta e ter a prática errada. Não adianta nada. De que se vale uma doutrina correta se a prática está equivocada? Aí talvez você me pergunte agora, eu quero saber o que João Batista tem a ver com essa história. Que até agora nós lemos o versículo 27. O que João Batista tem a ver com essa história? Eu quero dizer que João Batista tem tudo a nos ensinar a respeito de autoimagem. Como construir verdadeiramente uma autoimagem cristã. E quando olhamos para a vida, para a história, para o testemunho de João Batista, aí sim aprendemos que o cristianismo verdadeiro, o cristianismo que impacta a vida das pessoas, que transforma, depende muito de duas coisas principais. Primeiro, da imagem que nós fazemos de nós mesmos. E segundo, da imagem que fazemos de Jesus. Quem é Jesus para nós? Quando olhamos para a vida de João Batista, nós descobrimos que o segredo de João Batista estava exatamente nessas duas visões. O que ele pensava a respeito dele mesmo e o que ele pensava a respeito de Cristo. Isso mudou radicalmente a vida de João Batista e mudou radicalmente a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que conviviam, por isso que João Batista atraía multidões. Mesmo aquelas pessoas que não eram simpatizantes, que não gostavam de João Batista, porque é assim, quando você começa a viver os valores do reino, você vai encontrar pessoas, porque você vai incomodar as pessoas, vai encontrar pessoas que não gostam de você, mas que se alguém tiver que rejeitar o evangelho, irmãos, que rejeite o evangelho por causa do evangelho, e não por causa do seu mau testemunho, por causa da sua fraqueza de expressar os valores do reino na sua vida, nos seus relacionamentos. Pessoas de todo lugar corriam para ouvir João Batista pregar. As pessoas estavam ansiosas, as pessoas vinham a João Batista para serem batizadas por ele. Em Marcos 6, 19 a 20, a Bíblia diz que até o rei Herodes, em Marcos 6, 19 a 20, até Herodes se sentia atraído por João Batista e pela mensagem que João Batista pregava. Aqui o texto diz: por isso Herodias, mulher de Herodes, guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia. Por quê? Sabendo que ele era um homem justo e santo, Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Olha o que a Bíblia diz, olha que testemunho que a Bíblia dá aqui sobre João Batista. Herodes ficava incomodado. A presença de João Batista e a pregação de João Batista o incomodava. Mesmo assim, ele gostava de ouvi-lo. Porque João Batista, ao mesmo tempo que ele atraía multidões, ele também repelia muita gente. Repelia muita gente, é por isso que Graça e Verdade faz isso.
Alguns são atraídos e alguns são afastados quando você vive em graça e em verdade. É isso que a gente vem aprendendo com João Batista aqui. Tem gente que vai rejeitar com ódio, tem gente que vai abraçar com graça, e tem gente que vai ser só simpatizante, como Herodes foi, por causa do estilo de vida, por causa da autoimagem. Veja que o texto de Marcos diz que Herodes o respeitava, Herodes protegia João Batista. Uma das maiores decepções da vida de Herodes foi quando ele teve que cumprir uma palavra e teve que dar a cabeça de João Batista num prato. Com João Batista nós aprendemos 3 coisas importantes na construção da nossa autoimagem cristã. A primeira coisa que aprendemos com João Batista, irmãos, é que precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. Precisamos urgentemente sabermos quem nós somos. João Batista nos ensina isso aqui, porque quando nós soubermos quem nós somos de verdade, nós vamos combater 2 grandes complexos da raça humana: o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. E ambos têm suas raízes no orgulho. Tanto o complexo de inferioridade quanto o complexo de superioridade, ambos têm suas raízes no orgulho. Então, saúde emocional começa quando nós temos a visão correta a respeito de nós mesmos. A pessoa autêntica é aquela que de um lado sabe quem ela não é, e de outro lado ela sabe quem ela é. Uma pessoa que sabe quem ela não é e que sabe quem ela é, ela vai estar em paz consigo mesmo, em paz com Deus, em paz com os outros, e vai ser um bom testemunho para o Evangelho. João Batista tinha uma visão correta de si mesmo, sabia quem ele era e sabia quem ele não era. Mais ou menos o que o apóstolo Paulo disse que deveríamos fazer, lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo disse assim: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Paulo está dizendo: diga não ao complexo de superioridade. Em outras palavras, seja você mesmo, não dê ouvido ao que os outros dizem de você, não se importe o que os outros pensam de você. Não é o que as pessoas dizem todo dia? Paulo está dizendo: cuidado, porque a pessoa enche tanto a sua bola e você começa a se achar. Começa a pensar que você é a última Coca-Cola do deserto. Começa a achar que você é a última bolacha do pacote. Ou biscoito, né? Depende da região. Cuidado com o que você pensa sobre você mesmo. No fundo, as pessoas estão tentando se curar de um complexo de inferioridade, desenvolvendo um complexo de superioridade. Nas palavras do apóstolo Paulo, procurando ser melhores do que elas são de verdade.
João Batista, no texto que nós lemos no início, estava sendo pressionado a dizer quem era ele. O texto que nós citamos no início, de João 1,19 em diante, nós encontramos um João Batista encurralado, um João Batista pressionado a dizer quem era ele. E como teria sido conveniente, ele que atraía multidões, teria sido conveniente para ele considerar-se melhor do que ele realmente era, achando-se ou declarando-se superior. Mas não foi assim. Não foi assim que João Batista se comportou. Primeiro, João Batista diz quem ele não era. Os versos 19 até o verso 22 é uma declaração de João Batista dizendo quem ele não era. Olha só o que diz a palavra de Deus. Esse foi o testemunho de João, quando líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? E ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. E eles perguntaram: então, quem é você? Você sabe quem é você? Ele diz, perguntaram eles: é Elias? Ele diz: não sou Elias. E é o profeta por quem temos esperado? Ele diz: não sou eu. Então, quem é você, afinal de contas? Verso 22. Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? Quem João Batista disse que ele não era? Não era o Cristo, não era Elias, nem era o profeta. O que João Batista, em outras palavras, estava dizendo aqui, irmãos? Ele estava dizendo: olha, eu não preciso receber o tipo de glória que só pertence a Deus. A glória que vocês estão querendo me dar pertence a Deus, Jesus Cristo. Não é a mim. É a Ele que pertence essa glória. Não, quando ele diz não sou o Cristo, ele diz, ele não precisava se passar por outra pessoa. Elias tinha sido um profeta famoso, importante na história de Israel. Mas ele diz: não sou Elias. Ele não precisava se passar por quem ele não era. E depois, ele não precisava se gabar de algo que ele não era. Ele diz, então você é o profeta? Ele diz: não sou. Não sou o profeta que vocês estão pensando que eu sou. Então todas essas negações de João Batista estão relacionadas com a autoimagem de uma pessoa sadia, que não precisa buscar a glória que é de outrem, que não precisa assumir o lugar de outra pessoa, se passar por outra pessoa, e que não precisa se gabar do que não tem ou do que não lhe pertence. Aprendemos com João Batista. A segunda coisa que João Batista diz é quem ele realmente era. Dos versos 23 ao verso 28 de João, capítulo 1, ele diz: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito você tem de batizar? E João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, eu não sou digno
nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Esse encontro aconteceu em Betânia, um povoado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. Quem era João Batista? Ele diz aqui pelo menos 3 coisas do que ele sabia quem ele era. Ele disse quem ele não era, agora ele diz quem ele é. Primeira coisa que ele diz, eu sou alguém que não precisa aparecer. Eu posso trabalhar nos bastidores. Eu sou alguém que não precisa aparecer. Eu sou uma voz. A voz a gente não vê, a voz a gente só ouve. E ele diz mais, eu sou uma voz no deserto. Talvez alguém quisesse ser uma voz no shopping, uma voz num campo de futebol, uma voz em lugares bem movimentados, bem cheios, mas diz, eu sou uma voz no deserto, no lugar mais improvável que alguém pudesse ouvi-lo. Ele diz, eu sou uma voz no deserto. Ele está dizendo que quando ele diz que é uma voz no deserto, ele está dizendo, eu sou alguém que não dependo dos aplausos. Eu sou alguém que não preciso de autoafirmação para construir a minha autoimagem. Eu já sei quem eu sou. E por fim ele diz, eu sei para quem eu vim, ou por que eu vim a esse mundo. Eu vim para servir. E a forma que João Batista encontrou de servir foi chamando pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus. Ele sabia exatamente. João Batista viveu a vida inteira para apontar pessoas para Cristo. Os versos 31 a 35 ele fala sobre isso. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você viu o Espírito Santo o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. E eu vi isso acontecer, e portanto dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No batismo de no batismo de Jesus, João viu confirmado todas aquelas coisas que se dizia a respeito dele, Jesus. E como que ele estava satisfeito em não ser aquilo que eles queriam que ele imaginasse que fosse, um substituto do Cristo, um substituto do Messias prometido. Ele não usurpou para ele de maneira egocêntrica o lugar que não lhe pertencia, ou a posição que não lhe pertencia. Ele, pelo contrário, ele diz: eu não sou digno nem de amarrar as sandálias desse que vem depois de mim, porque esse que vem depois de mim já existia muito tempo antes de mim. É o que João Batista diz: olha, ele é antes de mim, ele é mais importante do que eu. Antes de eu ser, ele já era. Ele já era Deus. Antes de eu ser qualquer coisa nesse mundo, ele já era Deus. É o que João Batista está dizendo aqui. Talvez alguém possa dizer: João Batista estava se inferiorizando, dando uma de coitadinho. Não, isso não é verdade. João Batista não tinha problema com complexo de inferioridade. Uma coisa é você dizer que você não é digno, num sentido depreciativo, de você se inferiorizar em relação às outras pessoas, ou aos seus próprios critérios, porque você quer ter a aprovação dos homens. Isso tem outro nome. Isso chama-se falsa humildade. Querer passar-se por humilde, sem ser humilde de verdade. Tem muito mais disso por aí afora do que a gente imagina.
gente que se passa de humilde, sem ser humilde de verdade. Outra coisa é você assumir sua condição de pecador. Uma coisa é você fazer uma declaração de autodepreciação, outra coisa é você reconhecer o seu lugar realmente. Eu sou pecador, sou falho, sou limitado. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante dos homens? Porque se você não tratar bem essas coisas, o sentimento de inferioridade ou o sentimento de superioridade pode ser raiz de um pecado gravíssimo, chamado orgulho. E o orgulho é terrível. Como curar isso? Olha o que João Batista diz, versos 31 e 34. Eu não conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu, na forma de uma pomba, e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse batizará com o Espírito Santo. E isso vai acontecer, portanto dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E a palavra de Deus, apontando para Cristo, corrige o nosso foco, corrige a nossa visão, nos dá a visão correta de nós mesmos. Quando você acha que você é muito bom, você está comparando a quem? Quem que é o seu padrão? Quem que é seu modelo para você se achar que você é muito bom? O padrão e o modelo tem que ser Cristo. E quando você tem uma correta visão de si mesmo e tem um foco em Cristo corretamente, você vai se ver como pecador perdoado, alcançado e transformado pela graça, que é o que nos capacita a sermos o que somos e a termos o que temos, a viver como nós vivemos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, de 1 a 4, ele fala sobre isso. Ele diz: olha, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que ele seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer outra autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. A opinião que o cristão tem de si mesmo não pode ser construída a partir dos outros, nem a partir de si mesmo. Ela precisa vir da palavra. Nenhum parâmetro cultural, nenhum parâmetro pessoal, porque todos eles foram corrompidos por causa do pecado. É a palavra de Deus a nossa vara de medir. É o que exercita sobre nós na construção da nossa autoimagem. E aí João Batista diz: olha, a visão que eu tenho de mim mesmo é por causa da visão que eu tenho de Cristo. Quando você sabe exatamente quem Cristo é, você se coloca no seu lugar. É a Cristo. A nossa referência é a Cristo. Mas o que João Batista especificamente aprendeu sobre Cristo? No verso 27, ele deixa claro que Jesus é santo, pois ele não é digno nem de amarrar as correias da sua sandália. No verso 29, ele diz que Jesus é gracioso. No verso 29 também diz que ele é substituto, perdoador e salvador. No verso 30, João Batista apresenta Jesus como poderoso e soberano. No verso 30 também ele diz que Jesus é eterno. E no verso 33 ele diz que Jesus é o transformador de vidas. Então João tinha uma visão correta a respeito de Jesus.
Pense, irmãos, na implicação ou nas implicações dessa visão de Jesus sobre as nossas vidas. Por exemplo, somos indignos pecadores, precisamos de Deus, de um Deus que nos ame primeiro, que venha ao nosso encontro, porque nós não temos competência para irmos primeiro a Ele. Carecemos do Espírito Santo, que nos faz nascer de novo, que nos capacita a crer e arrepender dos nossos pecados. Necessitamos de justificação em Cristo, de santificação diante de um Deus santo. Precisamos de perdão, precisamos de transformação, dia após dia, de glória em glória. A Bíblia diz: tudo isso e muito mais, Deus em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nos capacita e nos proporciona. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Qual é a visão que você tem de Jesus? Quem é Jesus para você? Você exalta Cristo como Ele é? Você o adora como Ele é? Você o serve como Ele é? Quem é Jesus para você? Você encontra-se em Jesus da mesma forma que João Batista olhava para Jesus e sabia quem Ele era? João Batista não quis a glória que é dada a Deus para ele. Essa glória é dele, é de Jesus. Eu não posso pegar essa glória para mim. E isso transformou radicalmente a pessoa e a autoimagem que João Batista tinha de si mesmo. Um pouco mais adiante, nós vamos ver que a visão correta que João Batista tinha de Jesus transformou a visão que ele tinha de si mesmo. Um pouquinho mais adiante, João capítulo 3, para a gente finalizar a reflexão dessa noite. João capítulo 3, 26 a 30, diz assim a palavra de Deus: Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou do outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho. Percebe os irmãos aí que estão falando sobre João Batista, falando sobre Jesus, de quem João Batista havia falado. As palavras Senhor aí estão tudo com letra minúscula, porque é uma referência a João Batista. E aí está dizendo: aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando, todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Ele é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Verso 30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Ou então, na tradução que talvez você tenha aí, importante é que ele cresça e eu diminua. Importante é que ele cresça e eu diminua. Em outras palavras, João Batista está dizendo: a glória de Deus é o centro. Jesus é que é digno de glória, honra e adoração. João Batista não. João Batista não passa de um canal pelo qual a mensagem passa por ele e que aponta para o Cristo, que é digno de honra, de glória e de adoração. É isso que João Batista está dizendo aqui. Eu sou apenas o canal que transborda dessa graça aos outros.
Talvez nós estejamos querendo ser mais justos, mais santos do que Jesus. Talvez queramos aparecer mais nesse mundo, para esse mundo, ou queremos que o mundo goste mais de nós do que de Jesus. Ou queremos defender Jesus quando Ele não pede defesa, em nenhum momento. Então, irmãos, chega de cristianismo sem autenticidade. Chega de crentes cheios de orgulho, cheios de si mesmo, de autovalorização ou de autodepreciação. Chega de se achar coitadinho, coitadinha, ou de se achar o melhor do que os outros. Chega de gente fazendo complexo de superioridade só para ganhar a aprovação das pessoas, ou de gente bancando de inferior só para ser chamado de coitadinho e também obter a atenção das pessoas. Crentes com complexo de superioridade, crentes com complexo de inferioridade causam um estrago no reino de Deus. Quando não tem uma visão correta de si mesmo como cristão e nem de quem Cristo é, você não traz nenhum benefício para o reino de Deus. Precisamos sim de pessoas que se veem como pessoas carentes da graça de Deus, pecadoras, necessitadas do Espírito de vida, necessitadas de salvação, de serem transformadas todo dia, de glória em glória. Eu não sei qual é a visão que você tem de você mesmo, eu não sei qual é a visão que você tem de Jesus, mas receba agora mesmo Jesus da forma como Ele é. Ele é Deus. Receba Jesus agora em sua vida, de todo o seu coração. Não deixe Ele de fora. Creia nele. Deixa Ele refazer a sua vida, reconstruir a sua autoimagem, ensinar o viver pela fé. Você tem que viver pela fé e não da autoimagem que você quer produzir. E se lance ao mundo como João Batista, como um canal que transborda para apontar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Assim, você será feliz, salvo, abençoado. Irá abençoar tantos outros que estiverem ao seu redor, simplesmente crendo em Jesus, como Ele é, mudará a sua visão de quem você é, e a imagem que as pessoas vão ter de você como um cristão, como um filho de Deus. Creia agora mesmo assim. Se alguém precisa crer em Cristo, abre o coração para crer em Cristo, o Cristo de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E como cantamos em uma das canções aqui, o Rei dos Reis é Ele, e a Ele devemos adorar e servir de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.